Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. E a partir desse vídeo eu vou estar fazendo novos vídeos falando sobre a linguagem de manipulação de banco de dados, que é a linguagem SQL, falar o que é o SQL. Vou estar trazendo algumas linhas de comando, mostrando para vocês na prática, né? Simples, pessoal, simples. O que parece ser algo de outro mundo, mexer com SQL, com banco de dados, eu vou mostrar para vocês o quanto pode ser simples, né? Para nos ajudar, eu vou estar usando esse site aqui, que é o 3W School. Eu vou deixar o link aqui para você entrar. Tem várias linguagens de programação que você pode estar acessando, mas em específico eu vou estar mostrando só sobre o SQL. Eu sei que muitas pessoas, quando já querem aprender sobre SQL, pensam: o que é o SQL? Né? Como é que o SQL funciona? Então, logo aqui de cara, ele vai falar que o SQL é uma linguagem padrão para armazenar, manipular e recuperar dados em um banco de dados. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença de um banco de dados e de uma tabela. Essas coisas elas se confundem, né? Então eu vou separar para vocês. Então, inicialmente, o SQL é uma linguagem padrão para armazenar, manipular e recuperar dados em banco de dados. Aqui na introdução ele vai dizer o que é o SQL. Que o SQL é uma abreviação que significa linguagem de consulta estruturada, e o SQL ele deixa você acessar e manipular banco de dados. Ele vai falar que ele tornou-se padrão, né, por esse instituto aqui de padronização internacional. E o que o SQL ele pode fazer? Ele pode executar consultas contra um banco de dados, ele pode recuperar dados de um banco de dados, ele pode fazer gravações, atualizações, apagar gravações, criar novos bancos de dados, criar tabelas, enfim, são várias opções que ele deixa você fazer. Então, pessoal, logo assim de início, para começar aqui a falar sobre o SQL, e antes de se aprofundar nos comandos, eu vou já trazer a diferença entre banco de dados e tabelas, são diferentes. Então, pessoal, toda vez que você ouvir falar sobre banco de dados, imagine como se fosse uma pasta no seu computador, certo? Então, por exemplo, eu criei essa pasta aqui e coloquei o nome dela de banco de dados. Eu poderia ter colocado qualquer outro nome nessa pasta. Então, imagine essa pasta como sendo banco de dados. Eu vou abrir ela, que é a mesma coisa. Então, dentro dessa pasta, que seria o banco de dados, eu tenho as tabelas. Então, essas são as tabelas, né? Por exemplo, eu tenho aqui a tabela colaboradores. Os dados, pessoal, que são gravados, armazenados, manipulados, todos são armazenados e inseridos dentro das tabelas. E as tabelas estão dentro do banco de dados. Não é à toa que um banco de dados ele pode ter uma, duas ou mais tabelas, né? No próprio site aqui ele tem um editor que você pode estar brincando com esse editor. Aqui, se você observar na lateral direita, ele tem assim, banco de dados, seu banco de dados. Então, dentro do banco de dados, a gente tem aqui quantas tabelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabelas. Então, dentro desse banco de dados, nós temos 9 tabelas, certo? Então, antes de iniciar, eu queria mostrar para vocês essa diferença. A diferença entre o banco de dados e as tabelas. Então, as informações de um usuário são guardadas dentro das tabelas, né? E as tabelas elas são armazenadas dentro de um banco de dados. Eu espero ter clareado aqui de início para vocês, pessoal, né? Então, a linguagem SQL ela vai permitir você fazer isso, armazenar, gravar, atualizar, apagar, criar novas tabelas, criar novos bancos de dados, né? Então,
ele vai trazer aqui a sintaxe do SQL. A sintaxe, pessoal, é como se fosse a estruturazinha, o código que você vai usar para estar executando alguns comandos voltados para as tabelas, para consulta nas tabelas e no banco de dados. Então, o primeira linha de comando que a gente vai ver é o comando select, né? A declaração select. A gente vai já executar. Voltando aqui em cima, ele fala um pouco sobre as tabelas de banco de dados. É que ele, como eu citei para vocês, um banco de dados ele pode conter uma tabela ou mais de uma tabela, aqui no meu caso. Imagine outra coisa também, pessoal, que eu quero que vocês tenham na cabeça. Um banco de dados ele se assemelha muito com o seu Excel aqui, com o Excel que você trabalha no dia a dia. Observe que aqui você consegue inserir informações e guardar essas informações em linhas e colunas, né? Por colunas e linhas. Da mesma maneira, pessoal, é um banco de dados normal, né? E você pode estar armazenando essas informações. Tá, eu vou executar aqui o primeiro comando. Estou vendo aqui se tem algo interessante, né? Que eu posso estar falando para vocês também. Antes de executar esse comando aqui também, vale notar que as informações, pessoal, são armazenadas em linhas, né? É tanto que, por exemplo, vamos supor que eu pego o cadastro de uma pessoa. Então aqui tem o PIS, tem o nome dela, tem empresa, enfim, todos os seus dados são armazenados em linhas. Tá, então bora lá executar o primeiro digamos assim, o primeiro comando aqui, né, que é o comando select. Desmiuçando aqui para vocês, digamos assim. O primeiro comando é o comando select. Esse comando select, ele é um comando para que você possa estar selecionando os dados de um determinado banco de dados, as gravações que estão lá dentro da tabela. Então você vai usar esse comando para selecionar os dados de uma tabela. Você vai escolher qual a tabela. Então, a primeira linha que você vai colocar o comando select, ou seja, selecionar. Logo após vem esse, parece um asterisco, né? Esse asterisco, pessoal, ele significa que você quer selecionar tudo. Esse from significa da tabela. Então, selecionar tudo da tabela. Aí aqui na frente você coloca o nome da tabela que você deseja selecionar os dados. Então, nesse comando aqui eu estou dizendo o seguinte: eu quero selecionar todos os dados, da tabela clientes, que é essa tabela aqui, clientes. Observe que ela tem 93 gravações. Eu vou dar um executar aqui para mostrar para vocês. Quando eu clico em executar, observe que ele vai me mostrar todas as informações que estão gravados dentro da tabela clientes, né? Vocês observaram que aqui eu falei que esse asterisco aqui, ele diz que ele na realidade está dizendo que quer selecionar todos os dados. Na realidade, onde tem esse asterisco, pessoal, ele também se refere às colunas de uma determinada tabela. Assim como eu mostrei para vocês aqui, ó, as gravações elas são armazenadas em linhas e colunas. Então vamos supor, por exemplo, aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na realidade, eu tenho quantas colunas aqui nessa tabela? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então na tabela clientes eu tenho 7 colunas. Vamos supor que você queira selecionar uma coluna em específico. Então, no lugar desse asterisco, você vai apagar e colocar o nome da coluna que você quer visualizar. Pode ser uma coluna, pode ser 2 colunas, 3. Você é que vai decidir quais colunas você quer ver, quais os dados que estão armazenados naquela coluna. Então, por exemplo, eu quero selecionar os dados da coluna. Aí você pode pegar aqui, eu quero selecionar só a coluna nome de cliente. Então você pode vir aqui, coloca ela aqui. Então eu quero selecionar os dados da coluna customer name da tabela clientes, entendeu?
Então aqui eu quero selecionar os dados da coluna aqui, só os dados dessa coluna. Quando eu faço isso, nenhum desses outros dados vão aparecer para mim. Eu vou colocar um comando aqui, executar, para mostrar para vocês. Então observe que ele vai me retornar apenas os dados vai me mostrar apenas os dados que estão armazenados na tabela nome do cliente, certo? Agora eu vou apagar aqui e colocar novamente o asterisco. Se eu colocar executar, eu vou ver todos os dados armazenados, certo? Então agora vamos supor que eu quero ver apenas os dados que estão armazenados em nome. Primeiramente eu quero ver o ID do cliente, eu quero ver o ID do cliente. Aí você vai separar por uma vírgula, eu quero ver o nome desse cliente. Aí vai colocar aqui. E você quer ver as informações que estão gravadas na coluna endereço aqui. Então, quando eu executar esse comando aqui, eu só vou conseguir ver as informações que estão gravadas na coluna ID do cliente, na coluna nome do cliente, na coluna endereço. Os outros dados não serão exibidos. Lembrando mais uma vez que o comando select, pessoal, é só um comando para selecionar informações que já estão gravadas dentro das tabelas. Você ainda não vai conseguir alterar, não vai conseguir apagar, você só vai conseguir ver essas informações. Em vídeos futuros eu vou estar mostrando como você pode estar alterando e fazendo outras modificações. Então bora lá, entendendo aqui o que significa esse comando. Então eu quero aqui, quando eu coloco esse comando, eu digo o seguinte: eu quero selecionar os dados que estão gravados dentro da coluna ID do cliente. Eu quero selecionar os dados que estão gravados dentro da coluna nome do cliente. Eu quero gravar os dados que estão armazenados dentro da coluna endereços da tabela clientes. Eu preciso, pessoal, especificar qual é a tabela que eu quero consultar aquelas informações. Eu vou executar aqui para vocês. Então eu vou executar. Observe que ele só vai me mostrar os dados das colunas que eu especifiquei. Voltando lá da importância de você especificar aqui o nome da tabela. Por exemplo, se eu vou botar aqui, né, eu vou apagar aqui. Se você deixa assim, apenas esse comando, eu quero selecionar, né, todos os dados da tabela. Aí qual é o nome da tabela? Você fala assim para o gerenciador: ó, gerenciador, eu quero consultar todos os dados da tabela. Aí ele: sim, qual tabela? Qual é o nome da tabela? Ele sabe que aqui dentro do banco de dados aqui existem 9 tabelas. Então, se você não especificar a tabela, ele não vai saber qual é, porque tem 9 tabelas. Ele fala assim: então, não, mas tu precisa me dizer qual é a tabela, porque senão eu não vou saber quais são os dados que tu quer. Então tu especifica. Da mesma maneira que eu quero selecionar a tabela clientes, eu posso selecionar os dados de outra tabela. Por exemplo, eu quero selecionar todos os dados da tabela produtos, né? Que é products, que é essa tabela aqui, por exemplo. Então, se eu dar um executar, ele vai me mostrar aqui, ó, todos os dados que estão armazenados, que estão gravados dentro da tabela produtos. Da mesma forma, aqui você pode estar mudando a tabela. Mais uma vez eu vou lá no gerenciador e falo: ó, gerenciador, eu quero selecionar todos os dados, né, da tabela pedidos, que é ordens, né, ordens. E vou executar e logo ele vai me mostrar as informações que estão gravadas dentro da tabela pedidos. Observe que aqui na frente, né, ele me mostra a quantidade de gravações que tem dentro da tabela pedidos, mas eu não sei quais são essas gravações. Então eu consigo visualizar através dessa linha de comando aqui. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo aqui com o comando select. Nos novos vídeos eu vou estar mostrando na prática aqui os novos comandos. E lembrando que aqui, pessoal, é um conhecimento básico, né? Existe um conhecimento mais avançado em SQL, mas primeiro você precisa pegar aqui essa base que eu vou estar passando para você. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se já tiver gostado, já curte aqui, compartilha.
né? E fique ligado aqui, seja inscrito para estar recebendo os novos vídeos, que assim que eu postar você vai estar recebendo. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.